Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital, e hoje tenho o prazer de entrevistar Ricardo Couto, um dos jornalistas que conhece muito bem a história do Brasil e cobriu de perto, né, o movimento das diretas já, que completa 40 anos agora. Couto, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar conversar com Carta Capital. Muito obrigado pelo convite, Fabiola. Manda um grande abraço para o meu amigo Mino Carta, um dos grandes jornalistas brasileiros. E é um prazer falar com você. Então, Couto, eu começo lhe perguntando, lhe pedindo, na verdade, né, para buscar na memória aquela fatídica madrugada de 25 de abril de 1984, quando toda a imprensa, né, e você como repórter que cobria essa pauta, aguardava o resultado da votação das diretas já na Câmara dos Deputados. Qual lembrança você tem daquele dia? Você pode descrever como foi essa votação? Olha, aquela foi uma das noites mais tristes da minha vida. Depois de uma campanha belíssima, né, que foi uma grande festa democrática pelo Brasil, nós perdemos aquela votação por apenas 22 votos. Faltaram 22 votos para a maioria, formar maioria para aprovação da emenda das diretas. E por que isso aconteceu? Porque deputados ligados ao governo, os militares e tal, fugiram do plenário e se esconderam nos seus gabinetes para não dar quórum, né? E no caminho, vários fotógrafos, repórteres viram esses caras fugindo, deram pontapé neles, chutaram a bunda de alguns deles e tal, xingaram. Foi uma coisa vergonhosa. Eu acho que isso aí foi o que acabou enterrando de uma vez a ditadura, sabe? Porque apesar da derrota na votação, o astral no dia seguinte continuava alto para todo mundo se engajar na luta pela democracia. E o caminho mais próximo que havia naquele momento era apoiar o Tancredo Neves no colégio eleitoral, porque desde o início estava mais ou menos claro, né, que se houvesse eleição direta, o candidato daquela frente suprapartidária provavelmente seria o doutor Ulisses Guimarães. E se não fosse aprovado, o candidato seria o Tancredo Neves. Algumas noites depois disso que aconteceu, o doutor Ulisses me ligou em casa para falar um negócio que eu fiquei assustado, né? Porque ele falou: lembra aquele dia que a gente estava em Teresina, que eu falei com o Tancredo? Eu falei: lembro sim. Foi um dia que teve um rolo qualquer com o Aureliano Chaves em Brasília, com os militares e tal. Aí o Ulisses falou assim: pois é, você sabe que ali o Tancredo já estava acertando a ida dele para o colégio eleitoral. Ainda faltavam várias semanas para a votação, né? E foi isso, basicamente foi isso. Quer dizer, o Tancredo era o candidato das indiretas, eu cobri também a campanha do Tancredo pelo Brasil inteiro, que pegou os slogans das diretas, as imagens, os símbolos, né, e foi uma espécie de continuação da campanha das diretas por outras vias, né? E ele acabou sendo eleito, mas não tomou posse, como todo mundo sabe, faz parte da história, né? Essa passagem aí dessa ligação que o Ulisses fez para você, para falar que existia já um conchavo nos bastidores de Tancredo Neves para ser o candidato do Colégio Eleitoral, você cita até no seu livro, né, do Golpe ao Planalto. Eu estava relendo o capítulo das diretas e tem essa passagem. Agora, isso não era perceptível naquela época, porque hoje está muito claro, né, a história conta que havia toda essa articulação, né, para abortar a emenda das diretas. Naquele momento não existia essa desconfiança. Desconfiança existia, mas a gente não tinha certeza, né? E o Ulisses, ele foi até o fim acreditando que ia ser aprovada a emenda. Então a gente nem falava sobre isso, não falava de indiretas de Tancredo, né? Ele só falava de como conseguir os votos para aprovação da emenda. A maioria das pessoas que participou e dos líderes, né, já imaginava que seria muito difícil a aprovação. Mas o Ulisses não, o Ulisses foi até o fim. Agora, a imagem que ficou para mim daquela noite foi a tristeza da Cristiane Torloni, dos muitos artistas que participaram da campanha. A tristeza dela assim, ela não parava de chorar, sabe? Como se tivesse perdido um parente e tal. E realmente foi uma noite triste, né? Nós ficamos até tarde num restaurante que reunia todo mundo, o Piantelo, que não existe mais, e falando eu me lembro até que o editorial da Folha no dia seguinte foi esse: cai a emenda, não nós.
dizendo isso, que aquelas pessoas que saíram, aqueles milhões que saíram às ruas pelas diretas, deveriam continuar a luta pela democracia, que viria algum tempo depois, com a primeira eleição, primeiro com a Constituinte, em 88, e depois com a primeira eleição direta, em 89. Ali foi um divisor de águas entre a ditadura e a democracia. Né? Foi um marco histórico na história do Brasil, na nossa história. Então, eu queria lembrar mais um pouco também da cobertura que você fez, Couto, porque até no seu livro também você cita que acompanhou, né, as diretas pelo país inteiro e no jatinho, no mesmo jatinho que os principais personagens do movimento, como Ulisses Guimarães e o próprio Lula. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa cobertura, que inclusive no seu livro você diz que era consultado, que você dava opinião sobre os discursos, sobre os encaminhamentos das próximas atividades. Eu queria que você falasse um pouco, né, da sua participação do movimento, não só como jornalista, mas também como ativista. Eu me empolguei muito com o que estava acontecendo, porque ninguém imaginava que em poucas semanas aquela campanha mobilizasse o Brasil inteiro da forma como aconteceu. Né? A cada semana os comícios cresciam, outros órgãos de imprensa que no começo escondiam a campanha passaram a cobrir, até que no final até a Rede Globo também transmitiu ao vivo, acho que o último comício do Rio, se não me engano. Então, foi uma coisa em que o povo fez a cabeça da imprensa, e não o contrário, como normalmente acontece. Né? O povo levou a imprensa a acompanhar aquele grande movimento popular, acima de partidos, acima de pessoas, que uniu o Brasil como eu nunca tinha visto antes. Aquele movimento das diretas ele foi um marco, né, na redemocratização do país. Passado 40 anos, como é que você vê hoje a democracia brasileira? Por incrível que pareça, até outro dia ela estava novamente ameaçada. Né? Em 84 foi a reconquista da democracia. O que aconteceu recentemente no Brasil foi a luta para que a gente não perdesse aquela conquista. Quase, por muito pouco, nós não tivemos a repetição de 64, porque não houve uma verdadeira anistia no país. Então, aquelas viúvas, aqueles herdeiros de 64 continuaram pensando em golpe e tal, e até elegeu o ex-capitão Bolsonaro para presidente da República. Né? Então, a gente não pode bobear, sabe? A nossa democracia é jovem e é frágil. A gente tem que saber disso, sabe? Enquanto não se decidir o papel das Forças Armadas num país democrático, em tempos de paz, de uma vez por todas, isso tem que ser feito urgentemente, nós vamos estar sempre correndo esse risco, sabe? Não é uma conquista definitiva, é uma conquista a cada luta, né? Nos grandes eventos, né, da história do Brasil, sobretudo nos últimos tempos, aí eu pego o golpe de 64, quando a mídia hegemônica apoiou o golpe, Exatamente. a redemocratização, ali também com o desgaste do governo militar, a mídia, de uma certa forma, apoiou a reabertura. No impeachment de Dilma, a mídia também esteve lá apoiando. E agora, na tentativa do golpe, ano passado, no 8 de janeiro, a mídia se colocou contra os golpistas. Né? Eu queria lhe ouvir em relação do papel da mídia, né, nesses eventos políticos e históricos e a importância, né, da imprensa, né, dos veículos de comunicação para a democracia. O papel da mídia continua importante, mas já foi muito maior. Foi decisivo, inclusive, em 64, quando toda a grande mídia apoiou o golpe. Né? Depois, com o advento das redes sociais, da internet, isso se diluiu um pouco. Né? E nós vimos isso nas últimas eleições, a importância das redes sociais, principalmente da baixaria, das fake news e tal, que a extrema-direita usou como arma político-eleitoral. E a grande diferença é que em 64 todos se uniram a favor do golpe e dessa vez, tirando as redes bolsonaristas, a grande mídia foi contra o golpe. Né? E não só isso, também o apoio dos Estados Unidos em 64 não se repetiu dessa vez, pelo contrário, o governo Biden apoiou a volta à democracia, né? Os grandes empresários também não se engajaram, principalmente os comandantes militares, não, em sua maioria, não apoiaram o golpe. Né? Então, foi por isso que fracassou, graças a Deus. Ok, Ricardo Couto, muito obrigada pela entrevista aqui com Carta Capital e volte outras vezes.
Muito obrigado pelo convite, boa sorte e democracia sempre. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.